Professor Ferreira aqui mais uma vez e hoje vamos trabalhar com uma aula sobre exercícios de trigonometria, beleza? Não esqueça, sempre primeiro vai tentar fazer e depois vai observar a minha resolução. Solta na tela o primeiro exercício. Um relógio analógico marca 2 horas e 30 minutos. Ao lado deste, um segundo relógio marca um fuso horário diferente, 10 horas e 30 minutos. Considerando o menor, destaca essa palavra, o menor ângulo formado entre os ponteiros dos minutos e o ponteiro das horas, em cada um dos relógios, assinale o que for correto. Leia aí as nossas afirmativas, vamos tentar fazer para depois marcar, beleza? Vamos lá, não esqueça. Primeiro tu vai tentar fazer e depois vai olhar a minha resolução. Ele está falando a respeito de 2 relógios. Já fizemos exercícios, já fizemos exemplos sobre isso. Importante, desenhe o relógio para ficar mais prático para vocês, tá bom? Eu só não marquei as horas antes porque eu quero mostrar como que marca. Quando ele fala 2 horas e 30 minutos, tome muito cuidado com o ponteiro das horas, porque o ponteiro das horas não está em cima do 2 exatamente. Quando ele fala 2 horas e 30 minutos, eu vou fazer os 2 ponteiros basicamente do mesmo tamanho. Vamos marcar aqui, ó. Então aqui, digamos, o sendo do relógio, o ponteiro dos minutos, ele está exatamente em cima do 6. Porém, o ponteiro das horas, como é 2 horas e algum tanto, ele foi mais para frente e o ponteiro das horas estaria mais ou menos por aqui. 2 horas e 30 minutos. Não marque o ponteiro das horas em cima do 2, ele andou um pouco. Como ele quer saber o menor ângulo formado, é este ângulo aqui que tu vai trabalhar, tá bom? O outro relógio, a mesma ideia, 10 horas e meia, 10 horas e 30 minutos. Então, ponteiro dos minutos está exatamente em cima do 6. Porém, o ponteiro das horas, ele andou. Então, digamos que estaria mais ou menos por aqui assim. Quero o menor ângulo formado. Então, novamente, menor ângulo formado é este ângulo aqui. Bom, vou chamar este ângulo aqui, ó, de alfa e vou chamar este aqui de beta. Vamos encontrar este alfa e este beta. O que tu tem que lembrar? Uma volta completa, uma circunferência completa, quantos graus ela tem? Perfeita a tua resposta, 360. Então, no relógio, a gente tem o 360 dividido em 12 partes iguais. Pode ser que o meu desenho não seja o mais bonito possível, mas cada espaçamento desse aqui deveria ter o mesmo comprimento de arco ali, então forma a mesma angulação. 360 dividido por 12 dá exatamente 30 graus. Então, o que significa? Que cada espaçamento de hora equivale a 30 graus. Então, aqui, ó, eu tenho um espaçamento de hora completo, 2 espaçamentos de hora completo, 3 espaçamentos de hora completo, mais um pouquinho. Então, para este ângulo alfa aqui, ó, a gente vai começar exatamente com 3 vezes 30 graus, mais um tanto. Já verificamos esse tanto. Para o ângulo beta, basicamente a mesma ideia. Ele vai ser tantas vezes 30 graus mais um tanto. Vamos ver lá. Um espaçamento completo, 2 espaçamentos, 3 espaçamentos, 4 intervalos de horas completo mais um pouquinho. Então ele vai ser 4 vezes 30 graus mais um tantinho. Esse tantinho, nós já fizemos exemplos em aulas anteriores, eu deixo o link para vocês aqui, quem tiver dificuldade, mas nesse caso, ele é até um pouco mais simples. Por quê? É 2 horas e meia, 10 horas e meia, 30 minutos é metade de uma hora completa. Então, se esse espaçamento de hora completo equivale a 30 graus, ele andou só meia hora, metade 30, 15. Então, esse espaço que está faltando aqui, ó, ele equivale a 15 graus. Professor, por que 15 graus? Porque é meia hora, é 30 minutos. Mesma coisa aqui. Esse espaçamento aqui equivale a 15 graus. Num desenho perfeito, que não é o meu caso aqui,
entre 10 e 11, esse ponteiro está metade. Aqui, entre 2 e 3, ponteiro na metade. Pronto, matou a charada, achou o ângulo do primeiro relógio, que vai passar a ser 30 vezes 3, 90, mais 15. Ou seja, o ângulo formado entre os ponteiros dos minutos e das horas do primeiro relógio equivale a 105. No segundo, vamos ver quanto vai dar o nosso beta aqui. 4 vezes 30, 120 graus. Mais os 15, então o beta vai ser 135 graus. Pronto, matamos a charada. Resolver agora a questão é super simples. Quiser voltar e tentar ler novamente os itens lá, fica à vontade, eu vou trazer eles aqui para vocês. O primeiro item afirma o seguinte, leitura aqui ao lado, ele vai dizer para mim que a gente tem o ângulo no primeiro relógio menor do que 120. Menor do que 120, 105, marca com toda a certeza item 01. Item 02, ele afirma para ti que o ângulo no segundo relógio é maior que 140. Tu achou 135, não 140, então não marca item errado. Item 04, ele fala, no primeiro relógio o ângulo é maior que no segundo relógio. Mentira, olha aqui, ó, no primeiro relógio é menor, ou seja, ó, 105 graus é menor do que 135, não marca também. E no último ele fala que o módulo da diferença entre os ângulos vai ser de 30 graus. Professor, por que ele fala módulo? Porque módulo, na verdade, é diferença em sinal, ou seja, se eu faço esse menos esse, dá um valor positivo, esse menos esse dá um valor negativo, ele não está preocupado com o sinal, tá bom? Então, só para não ficar ruim, vamos colocar o maior na frente, menos 105, isso dá exatamente 30 graus, que a prova afirmou. Pronto, tá aí, tira um print do quadro para depois poder dar uma estudada e vamos para a próxima questão. Vai lá, próxima questão na tela. Sejam x e y pertencente ao intervalo de 0 a π sobre 2, tais que cosseno de x é igual a 4 sobre 5 e seno de y é igual a 5 sobre 13. Podemos concluir, então, que a tangente de x mais y é igual a... Seguinte, não esqueça, primeiro tenta fazer, depois observa a resolução. Já anotei algumas coisas no quadro para deixar mais fácil. Primeiro ponto importante que ele fala para a gente é isto aqui, ó. Isto aqui está indicando o sinal da nossa expressão. Quando ele fala que x e y pertencem a esse intervalo, ele está querendo dizer para a gente que são ângulos que pertencem ao primeiro quadrante, beleza? Deu a informação de quanto vale cosseno de x, quanto vale seno de y, e está pedindo para trabalhar com a tangente de x mais y, ou seja, soma de arcos. Lembra lá? Tangente de A mais B? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija só porque a gente trocou aqui por x e y. Então é tangente de x, que eu não tenho, ou seja, eu preciso em cima dessa informação encontrar a tangente de x e depois, em cima dessa informação, tentar encontrar a tangente de y. Tranquilo? Quando a gente trabalha com esta ideia aqui, eu posso usar lá a relação fundamental e através do cosseno eu acho o seno. Porém, lembra, já foi feito um exemplo parecido em aulas anteriores, eu até deixo o link para vocês aqui, a gente pode usar direto uma estrutura mais rápida, que seria o seguinte, quando eu falo cosseno de x, eu estou pensando lá no triângulo retângulo em um cateto adjacente, escrevi errado aqui, deixa eu apagar, então eu estou pensando em um cateto adjacente dividido por uma hipotenusa. E eu posso montar um triângulo retângulo que tem exatamente esse cateto adjacente e essa hipotenusa. Como o ângulo aqui é x, marquei aqui o x, cateto adjacente, ou seja, junto a ele vale 4, hipotenusa 5. Triângulo pitagórico, o nosso cateto oposto vale exatamente 3. Professor, para que serve isso? Eu quero achar a tangente de x, então significa que a tangente do ângulo x, ela passa a ser cateto oposto dividido por cateto adjacente.
Consequentemente, a tangente de x vai valer 3/4. E olha a importância disso aqui. Como eu sei que está no primeiro quadrante, o sinal é positivo. Compreendeu? Compreendeu, faz a mesma coisa para o y. Olha aqui, ó. Só que no y agora eu tenho um seno. Então, quem que é seno? Seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Faz um triângulo retângulo. Aí, cateto oposto ao ângulo que está longe dele vai valer 5. Cateto adjacente eu não tenho. E a hipotenusa a gente tem, que vale 13. Agora, por Pitágoras, tu acha o cateto adjacente. Mas esse também é um triângulo pitagórico. Na dúvida, faz Pitágoras, tanto aqui quanto aqui. Sabe de cabeça quanto vale esse cateto? Perfeita resposta, porque daqui eu te ouço. Vale 12, maravilha. Pronto, matou a charada. Por quê? Porque agora tu sabe que a tangente deste ângulo y vai ser o cateto oposto pelo cateto adjacente. Quanto vale o nosso cateto oposto? Vale 5. Quanto vale o nosso cateto adjacente? Vale 12. Pronto, agora alegria, maravilha. Exercício 3 fala o seguinte: sendo x um arco do primeiro quadrante e sabendo que seno de x é a sobre a mais 1 e secante de x é a mais 1 sobre raiz de a mais 2, assinale o que for correto. Vamos lá. Então, olha o seguinte, já deixei anotado aqui o somatório, anotei as ideias principais, não esqueça esta informação, assim como no exercício anterior eu destaquei, ela é importantíssima, aqui está mais visível, não colocou o intervalo, mas saber em qual quadrante o teu ângulo ele faz parte, saber qual quadrante que o ângulo está, isso é importantíssimo por causa dos possíveis sinais que podem mudar. Então, forneceu o primeiro quadrante, isso facilitou a nossa vida. O exercício é similar ao exercício anterior, porém aqui ele usa letra. Não tem problema se ele fala através de letra. Vai fazer do mesmo jeitão. Quem quiser usar a relação fundamental pode usar, ou como eu fiz no exercício anterior, tu pode trabalhar com a ideia do triângulo retângulo. E aqui fica visível isso. Olha o seguinte aqui, ó. Ele deu pra gente a secante. Se começa com S, deriva do inverso de quem tem C. Então, deixa eu fazer até de outra cor aqui para destacar. Significa que a secante é o inverso do cosseno. Então, o cosseno do ângulo X, ele vai ser o contrário disso. Vai ficar lá, raiz de A mais 2 sobre A mais 1. O que é um cosseno? Cateto adjacente pela hipotenusa. Então, a hipotenusa seria A mais 1. Para esse ângulo X. Olha como ele facilitou a nossa vida. É uma estrutura algébrica, mas no seno. Cateto oposto pela hipotenusa. Então, o mesmo valorzinho aqui, ó. Então, perfeito para usar o nosso triângulo retângulo, ó. A nossa hipotenusa, ela vale exatamente A mais 1. O teu cateto oposto vale A e o cateto adjacente vale A mais 2. Vamos desenhar um triângulo retângulo aqui. Vamos usar a minha pseudo-régua aqui, a minha régua falsa aqui, mas só para dar uma ajudada e não ficar tão feio o desenho. Então, olha aqui, ó. Vamos lá. Lógico que é só um esboço, aqui não vai ser perfeitamente, mas só para tu ter a ideia. Então, vamos jogar o triângulo retângulo aqui assim. Maravilha? Vou demarcar o ângulo X aqui assim. Então, a gente vai passar a ter o quê? Cateto oposto valendo A. A gente tem o cateto adjacente valendo raiz de A mais 2. E a gente tem hipotenusa valendo A mais 1. Meu Deus, professor, que confusão, que coisa feia. Não se assusta, faça o que tu sabe. Aplica Pitágoras. Então, tu vai ter lá cateto ao quadrado, A ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, raiz de A mais 2 ao quadrado, igual a hipotenusa ao quadrado, A mais 1 elevado ao quadrado. Então, aqui vai dar A quadrado, aqui vai sair a raiz, vai ficar A mais 2, beleza? Dá para fazer de maneira grosseira isso aqui.
Aqui é produto notável. Cuidado para não escrever a quadrado mais 1 quadrado. Isso aqui é primeiro termo ao quadrado, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo. Na dúvida, faça A mais 1, que multiplica A mais 1, e mete lá distributiva. Então, quadrado do primeiro termo, 2 vezes primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo termo. Este A quadrado com este A quadrado, eles vão se anular. Sobrou o que para ti? Ó? Esse 1 vou jogar para lá. Então vai ficar 2 menos 1. Igual esse A, vou jogar para cá. Vai ficar 2A menos A. Sobrou para ti 1 igual ao valor do A. Acabou de achar o A. Meu Deus, que interessante, mas não sei o que fazer com esse A. Sabe sim, substitua. Quer ver? Ó, vamos trocar aqui. Aqui, ó, nessa primeira partezinha aqui, ó, vamos fazer essa troca. Então, a gente vai ter que seno de x vai ser igual a vale 1. A mais 1, 1 mais 1 é 2. Como o teu ângulo pertence ao primeiro quadrante e o seno desse ângulo tem que dar meio, lá no primeiro quadrante, lá na tabela dos ângulos notáveis, seno de qual ângulo que dá meio? Quero ouvir? Maravilha! Ouvi aí com uma voz bem alta, inclusive, que o nosso x vai valer 30 graus. X valendo 30 graus, tu matou a charada do exercício. Agora vai ficar tranquilo de resolver. Eu até deixei anotado os itens de somatório aqui. Vamos lá. Olha o que ele fala. Cosseno de 2x é igual a seno de x. 2x. Se tu achou que o x vale 30, eu vou até trocar aqui, ó. Cosseno de 2x é, na verdade, cosseno de 60 graus. E ele está afirmando que é igual a seno de 30 graus. Verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo, mesmo que tu não soubesse o valor. Claro que tu sabe, olha na tabela. Mas olha aqui, ó, 60 e 30 são ângulos complementares. Se são ângulos complementares, seno e cosseno, assim como já vimos, geram resultados iguais, beleza? Aqui vai ter conta para fazer, né? Então eu já faço a conta. Aqui dá direto também. Olha a tangente de x, ou seja, a tangente de 30 graus. Até para colocar aqui, vamos colocar aqui, ó, tangente de 30 graus. Quanto vale tangente de 30? Lembra a tabela? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, lá na tangente. A tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3 é o primeiro valor que aparece na tua tabela. Ou seja, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Aqui também a gente tem que fazer inversão, porque é a cossecante, é o inverso do seno, mas nada muito difícil, ó. Cossecante vem do seno, não esqueça. Então, isto aqui deveria ser o inverso do seno. Quanto vale seno? Seno vale meio. Quanto que é o inverso de meio? É 2, ou seja, isto aqui automaticamente já está errado. Olha o outro aqui embaixo, também dá para fazer direto. 2x, o teu x vale 30. Então, 2 vezes 30, vamos anotar aqui, ó, 2 vezes 30 graus, não dá 30, né? 2 vezes 30 graus, multiplique, não coloque só o 30, dá 60 graus. Sendo 60, 1, 2, 3. Então, significa que vai dar raiz de 3 sobre 2, ou seja, o item está perfeito. Observe que numa prova de somatório, então, muitas vezes a gente faz um cálculo inicial, ele já nos ajuda a resolver um monte de coisa. Só ficou faltando 0,2, que na verdade é só fazer a troca para que a gente possa calcular. Vamos fazer aqui, ó, 0,2. Quem quiser fazer a troca direto aqui, pode fazer, bom? Eu vou fazer um pouquinho diferente, só para complicar um pouquinho, para a gente lembrar de manipulação de expressão, tá bom? Quem que é a cotangente? A cotangente é o cosseno dividido pelo seno, beleza? E isso ele está multiplicando pelo cosseno de x. Então, na verdade, o que ele está pedindo é o cosseno ao quadrado de x dividido pelo seno de x. Agora não vai ficar muito difícil, vamos lá. Seno de x a gente tem. O seno de x está aqui, ó. Ele vale meio. Seno de x vale exatamente meio. Por que mesmo? Olha aqui, ó. Ângulo a gente achou, vale 30. Então, se o seno vale meio, é porque o nosso cosseno vale quanto? O nosso cosseno vale raiz de 3 sobre 2. Que ele está fazendo o quê? Que ele está elevando ao quadrado. Maravilha? Então, o que vai acontecer aqui, ó?
a gente vai ter que raiz de 3 ao quadrado é 3 e 2 ao quadrado é 4, dividido por meio. Significa que a nossa expressão, vou continuar aqui embaixo, vai ser quanto? Repete a primeira, que é 3/4. Professor, já percebi que está errado. Como é que tu percebeu isso mesmo? Tem raiz aqui, ó, aqui não tem. Mas eu vou terminar o cálculo. E multiplica pelo inverso da segunda. Multiplica por 2 sobre 1. Quer dividir aqui, ó? Simplifica. Aqui dá 1, aqui dá 2. Isso aqui vai dar 3 sobre 2, ou seja, item errado. Beleza? Quer dar um print na tela? Quer copiar? Vamos lá, deu o print. Beleza? E o próximo exercício é o nosso exercício desafio. Solta na tela o desafio para vocês. Eu quero receber a resposta onde mesmo? Lá no meu Instagram, na Estrada com os Profs. Manda um direct que eu quero ver a tua resposta. Abraço, até a próxima!